Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo falarei sobre uma entrevista que o Ciro concedeu à TV Estadão neste dia 30 de julho. E lá ele disse várias coisas, inclusive que o PDT vai surpreender muita gente com as suas alianças em 2022. E claro, vamos tentar entender quais serão essas possíveis alianças e alguns outros pontos importantes dessa entrevista. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com amigos, grupos, enfim. Vamos trazer mais gente para o canal Politizando, que até quero agradecer, passou aí dos 22 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, o Ciro reforçou vários pontos que ele tem dito em outras entrevistas. Então, em relação a isso, as críticas que ele faz ao Lula, ao PT, ao Bolsonaro e também algumas propostas, eu vou deixar para outros vídeos, porque nesse aqui eu quero focar nessas possíveis alianças. Mas antes da gente chegar no contexto em que ele disse a respeito disso, a jornalista perguntou quais seriam os planos do Ciro para potencializar a sua candidatura diante dessa polarização. O Ciro disse que ele trabalha com a ideia de que Bolsonaro não estará no segundo turno. Isso é importante, porque se o Ciro acredita que o Bolsonaro não estará no segundo turno, faz todo sentido que ele realmente não apenas tente se colocar entre Lula e Bolsonaro, mas que ele também aponte os erros do PT. Muita gente fala, mas o Ciro devia ignorar os erros do PT ou relativizar, não sei o que. Poxa, mas é porque o Ciro já vislumbra lá na frente ele e o Lula num segundo turno. Então faz sentido que agora o Ciro realmente não é ataque, mas que o Ciro agora mostre para a população os erros dos governos do PT. E, claro, temos muitos erros aí. Ele, inclusive, disse que não é porque o Lula não teve um julgamento justo, e o Ciro acusou isso muito antes, né, de muitos petistas, inclusive, é que a gente vai esquecer de que a Dilma, com a sua tragédia no comando do país, foi colocada lá por quem? Por Lula. O Ciro aponta de novo, né? O Palocci, será que o Lula não sabia? Palocci não é alguém que foi condenado injustamente. O Palocci é réu confesso, devolveu 100 milhões. Então ele se posiciona claramente como esse candidato, nem Lula nem Bolsonaro. E sobre o Bolsonaro ele chega a dizer que, olha, que vai ter dificuldade para 2022 e que esses partidos que hoje estão aí no chamado Centrão, muitos não estarão com Bolsonaro, como abandonaram a Dilma na véspera do impeachment. Ele chega a falar do Ciro Nogueira, do PP, que estava com a Dilma praticamente até o impeachment e pulou do barco na hora que muitos pularão do Bolsonaro, que neste momento, o Ciro lembra, e é muito bem lembrado, de que o Bolsonaro nem partido tem. Ele tentou vários partidos, mas ele quer um para chamar de seu. E até agora não tem tido êxito nisso. E aí ele vai dizer que, assim, que as coisas realmente vão ser definidas ali em abril, quando os candidatos precisam estar filiados para concorrer nas eleições de outubro. Até lá ele chegou até a fazer uma comparação com a Fórmula 1, que em abril é que o treino livre vai acabar para, de fato, constituir o grid de largada e ver o que vai acontecer. E aí, por volta do minuto 11, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. O jornalista vai falar de eventuais incômodos de membros do partido, do PDT, com as críticas que o Ciro faz ao Lula, que deveria concentrá-las no Bolsonaro. Pegou uma fala do Lupe de que o foco agora é criticar Bolsonaro e tal, como se existisse um certo racha dentro do PDT, que muita gente acha que existe. E aí eu vou até pegar aqui o Ciro dizendo em relação a isso e o ponto em que ele fala das surpresas. Entre nós no PDT, a coesão é absoluta. O Lupe é mais do que um dirigente extraordinário que está liderando todos os entendimentos e articulações que vão surpreender o jornalismo brasileiro. E percebam que ele fica animadinho, a cara dele tá boa aqui, viu? É de alguém que sabe o que está... Claro, ele é vice-presidente do partido, candidato. Então ele tá por dentro dos bastidores que muita gente não faz ideia. Se vocês quiserem se antecipar, um dos elementos organizacionais importantes de uma eleição majoritária, sistemática, não é, simultânea, é como se organizam as bases nos estados. Vá ver qual candidato viável o Bolsonaro está constituindo em qual estado brasileiro. E veja o que está acontecendo na base orgânica do PT. Qual estado brasileiro o PT tem favoritismo hoje na disputa? E vá ver o que eu estou fazendo. E vá ver quantas organizações na federação
eu adiantadamente já estou montando em articulações absolutamente surpreendentes para esse mundo tradicional brasileiro, que é um mundo interesseiro e superficial, sem queixas, eu apenas conheço do que estou tratando. Então existem assim algumas conversas, alguns bastidores, mas fechado ninguém tem nada. Agora é claro que até pela animação do Ciro, a gente começa a entender que pode sim estar sendo alguma coisa feita já de antemão, visando 2022. E alguém pode perguntar, William, mas quem serão esses partidos aliados? O Ciro, ele chega a ser acusado por muitos de uma certa ingenuidade, porque ele fala disso abertamente. Ele tem dito daqueles que são os seus partidos preferenciais para algum tipo de aliança em 2022. Ele cita sempre a Rede, PV, PSB, DEM e PSD. Claro que nesse meio do caminho, outros novos aliados podem chegar, alguns podem desistir. Isso aqui é apenas aquilo que seria a vontade do Ciro. A Rede me parece algo até natural, que haja um entendimento. Eu até torço para que o partido eleja mais deputados, consiga superar a cláusula de barreira, volte a ter acesso ao fundo eleitoral, ao tempo de televisão, enfim. A Rede tem nomes importantes hoje a nível nacional, como Marina Silva e Randolfo Rodrigues. A própria Heloísa Helena, que já foi candidata a presidente do Brasil, está na Rede. De certa forma, saiu um pouco do debate nacional, mas é necessário que ela volte. Eu torço muito pela volta da Heloísa Helena. O PV anda se reunindo com aqueles partidos em busca do chamado nome de centro. Ali, Cidadania, PSDB, o próprio DEM, enfim, MDB, PSL. Então o PV, não sei, mas não sei também se ele tem tantos quadros conhecidos a nível nacional. Mas o Ciro tem dito sempre a respeito deles. PSB fez alianças importantes e vitoriosas com o PDT nas eleições de 2020, principalmente ali no coração do partido, que é Recife. Hoje tem lá João Campos, prefeito, e a vice Isabela de Roldão, do PDT, grande cirista, compartilha as coisas do Ciro, muito importante a atuação dela. E o João Campos tem defendido em várias entrevistas que o partido apoia uma alternativa a essa polarização entre Bolsonaro e Lula. Então, João Campos não é um entusiasta da candidatura do Lula e do apoio ao PT. Claro que você tem outros quadros muito vinculados ao lulopetismo. Com a chegada do Freixo e do Dino, essa aproximação do PSB ficou ainda mais evidente, porque os dois falam abertamente nisso. O próprio Ciro e o PDT têm excelentes relações com os dois, com o Dino e com o Freixo. Então não dá para jogar a toalha em relação ao PSB, não. O DEM vive conflitos internos pesados, a gente sabe disso, mas é bom lembrar, o coração do DEM, vamos assim dizer, porque o presidente do partido é de Salvador, é lá na Bahia. E lá o PDT tem a vice Ana Paula do prefeito de Salvador, Bruno Reis, que foi o sucessor, ganhou disparado em primeiro turno numa aliança de muito sucesso. Isso pode ser replicado então a nível nacional. Essa é a intenção do Ciro. Então o DEM, existe a possibilidade, não vai ser fácil, mas há sim essa chance do DEM caminhar com o Ciro. E o PSD, os seus principais quadros, eu diria, têm grande simpatia por Ciro Gomes. Vamos citar aqui alguns. O Kassab, presidente do partido, disse recentemente, eu comentei aqui no canal, dizendo: vejo o Ciro como uma pessoa preparada, mas sem perfil pacificador. É uma opinião que o Kassab tem. E aí pode usar esse argumento para indicar um vice pacificador para o Ciro. Fala, não, agora aqui vai ter a união, o preparo do Ciro com a pacificação do vice. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, que é quem vai definir a situação no estado, reuniu-se recentemente com o Lula, mas reuniu-se também com o Ciro e está se reunindo frequentemente com Rodrigo Neves, candidato do PDT ao governo do estado. Felipe Santa Cruz, numa entrevista ao professor Vila, disse que quando ele fala na casa dele que vai ser o possível candidato a governador do Rio, os filhos choram. Então não vai ser fácil para o Felipe, primeiro, viabilizar sua própria candidatura, porque imagine o estado do Rio com aquela complexidade na mão de alguém como Felipe Santa Cruz, que nunca administrou nada. Olha, tudo bem, ele pode ter um perfil de liderança para tentar aglutinar apoios importantes na reconstrução do estado, mas é preferível que isso esteja na mão de alguém que já tenha tido uma experiência. Rodrigo Neves tem. Já teve. Muito bem sucedido, por sinal. Uma outra possibilidade é Eduardo Paes,
fazer o que o Dória fez em 2018 na Prefeitura de São Paulo. Eduardo Paes abandonaria a Prefeitura do Rio de Janeiro, se lançaria candidato ao governo do Estado, compondo ali uma chapa com o PDT, talvez indicando vice, e abrindo a chance do Felipe Santa Cruz ir para o Senado, ou não, Felipe Santa Cruz vai para o Senado, Rodrigo Neves candidato ao governo, e abre-se uma possibilidade de um vice-governador de um outro partido formando ali essa aliança que, a meu ver, seria muito bem sucedida no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, Calil dispensa comentários, gravei vários vídeos mostrando a proximidade do Calil com o Ciro, inclusive em 2018, quando o seu partido PHS apoiou o Meirelles em nível nacional e o Calil saiu nas ruas de BH pedindo voto para o Ciro, gravou vídeo. E o PDT tem quadros importantes no estado, Mário Heringer, Duda Salebert, Paulo Brant, vice-governador recém-filiado ao PDT, talvez Márcio Lacerda. Então o PDT tem nomes importantes em Minas Gerais. Não para derrotar Calil nem Zema, eu não acredito que teria chance disso. Tudo é possível, mas nomes para de fato compor ali uma aliança interessante. Em São Paulo, o PDT de fato nesse momento tem algumas figuras importantes, como o próprio Antônio Neto, mas me parece que vai precisar de alguém mais conhecido. Será que Aldo Rebelo poderia se filiar ao partido, formando aí talvez uma aliança, não se sabe ainda, com outro nome? Guilherme Boulos tem conversado com o PDT, com o Ciro, com o Lupe. Mas voltando à questão do PSD, Geraldo Alckmin está indo para o partido. Tudo indica que vai se filiar realmente ao partido de Kassab e tem grande simpatia pelo Ciro, apesar das diferenças que poderiam ser superadas ali numa aliança estadual assentada em cima de um projeto. Ainda tem a possibilidade do Datena. Fala agora que vai ser candidato a presidente, mas o desejo do Datena mesmo é ir para o Senado. E é bom lembrar que no PSD tem o economista Paulo Rabelo de Castro, que hoje está no núcleo da equipe econômica do Ciro Gomes. E eu acredito, não sei se vocês têm percebido, que o Estadão tem assim, aberto muito espaço para o Ciro. Inclusive o Ciro disse que vai ter um novo debate no dia 12 de agosto, com a presença dele, Eduardo Leite, Dória e Mandetta. Eu até achei que esse debate que já aconteceu, e eu comentei aqui no canal, fosse se repetir com outros pré-candidatos, mas não. Nós teremos os mesmos do primeiro, agora com a presença também do governador de São Paulo, João Dória. Então é interessante observar que eu acho que o PSD tem sim grandes chances de caminhar com Ciro Gomes em 2022, apesar do Kassab dizer todos os dias, se for possível, que o partido vai ter candidato a presidente. É claro, ele diz isso para valorizar o passe do próprio partido, ele não é bobo. E um ponto que eu achei importantíssimo é que o jornalista perguntou se o PDT apoiaria Lula no eventual segundo turno contra Bolsonaro. E ao invés do Ciro dar aquela resposta que deixa muita gente nervosa, de que vai para Paris de novo e tal, ele disse que ele, Ciro, estará no segundo turno contra Lula. Primeiro que eu acho esse tipo de pergunta para um candidato a presidente que quer chegar no segundo turno, quem você apoiará lá, caso não esteja, eu acho isso assim muito indelicado. Mas a resposta do Ciro dessa vez foi simplesmente genial, porque inclusive isso aqui virou manchete em alguns sites. Bom, então o Ciro está se movimentando. Tem o Rio Grande do Sul com Romildo Bolzan, que pode sair governador pelo partido. O Ceará nem se fala, o partido deve sim eleger ali o sucessor de Camilo Santana. Mas não terá vida fácil, é claro que não. Mas essas notícias realmente elas nos animam, e Ciro Gomes, com essa risadinha dele, se tratando das alianças de 22, mostra que tem muita carta na manga e tem muita coisa para acontecer. Vamos confiar, a gente vai vencer essa polarização e colocar um projeto nacional de desenvolvimento para tirar o país desse fundo do poço. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.